Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a década é das boas, o que não falta é assunto para falar dela. E como vocês não cansam de pedir, aqui vai a parte 6 das coisas que só quem viveu os anos 2000 vai entender. Então vamos ver se você lembra dessas coisas aqui? Então vambora! O piercing não é uma das coisas dos anos 2000, né? Assim, muito antes, pelo contrário. Essa prática de perfurar o corpo com uns ornamentos já foi registrada há mais de 5.000 anos atrás. E não só em uma cultura, mas sim em várias. Os mais comuns são piercing no ouvido e no nariz em regiões da Índia antiga, e até mesmo em tribos aqui da América do Sul. Nos anos 70, os piercings fizeram muito sucesso com o movimento punk, mas ficou mainstream mesmo no finalzinho dos anos 90 e principalmente no começo dos anos 2000, quando começou a ser usado pelo pessoal da música pop. Você deve lembrar bastante, né? Alguns lugares eram clássicos, né? Fora aqui tinha o imbigo, né? Que revelou pra gente que muitas pessoas chamam de imbigo até hoje. Mas também tinha aqui, né? Tinha no nariz, que ficava parecendo aquela melequinha que ficava brilhando assim, ó. Aqui no... Como é que chama essa parte aqui, Bárbara? Você que já, com certeza, já deve ter tido, né? Você tem um buraquinho aí? Mas isso não é espinha, não? Essa é. Ah, essa é uma espinha. Mas como é que chama esse nariz? Porque aqui é os trasgos, né? Como é que é? Trago. Trago? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é o trago? Aula de anatomia do Net, esse aqui é o trago, ó, vou mostrar pra vocês agora que eu tenho um foco automático. Esse aqui é... Olha, esse aqui é o trago, esse aqui é o levo... Esse aqui, ó, é o trago. Esse aqui é o trago? É. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês desse lado. Esse aqui que é o trago, ó. Ainda nos anos 2000, os emo também aderiram ao piercing. Só que mais comum pra eles era no canto da boca ou aqui na sobrancelha, que era um pouco mais difícil de ver por causa da franja, assim, tava assim, mas tava lá escondido. E como tudo que era popular nessa época, as mães e as avós não aceitavam e falavam que era coisa, esse é negócio de marginal, você não vai arranjar emprego, vai fazer tatuagem. Você já ouviu isso, Bárbara? Uhum. Já ouviu isso? Eu não tenho tatuagem, então não passei nessa época e tal, mas entendo. Depois o tempo foi passando, os piercings mais discretos foram ganhando mais espaço do que os com pedrinhas brilhantes e os lugares preferidos do corpo foram mudando, fazendo com que esses que a gente falou aqui se tornassem uma marca registrada lá dos anos 2000. Se você já teve um piercing, né, e você quer compartilhar com a gente onde que estava esse piercing, põe aqui embaixo nos comentários, porque tem aí mesmo, Bárbara. No Brasil, a gente tem uma cultura forte de programas de calouros que dura algumas décadas aí, né? Mas nos anos 2000, teve um formato que conquistou o país com o programa Ídolos. Você lembra dele? Boa noite, jurados, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, meu velho? Tudo bem. Como que é teu nome? Meu nome é Artística J. Júnior. O que tu faz da vida? Bom, eu trabalho como padeiro, né? Certo. Também sou modelo. E o meu grande sonho tá aqui na frente Mas de tu é vocês. modelo, é? Exatamente. Modelo do quê? Eu desfile e já gravei comerciais já. É mesmo, velho. De funerária, né? Cara morto no caixão. Ele começou a ser exibido pela SBT em 2006 e acabou se tornando um fenômeno, que todo mundo se juntava pra assistir. Vem cá pra você ver o povo cantando mal, enchendo o saco. Que de lá saiu Lucas Pica-Pau. O nosso querido membro desse canal, Lucas Pica-Pau, onde você estiver. A Globo até tinha tentado lançar um reality show musical em 2002 chamado Fama, você lembra? A Angélica e o Tony Garrido eram os apresentadores, mas o programa só durou 2 anos, mesmo tendo revelado nomes como o do Thiaguinho, por exemplo. Nomes não, né? Nome como o Thiaguinho, porque do Fama veio mais alguém? Não tô lembrado, não. No mesmo ano, o SBT lançou o Pop Stars, que montou aquela banda de garotas, né, que fez um sucesso muito grande, que foi Ruge!
A bancada de jurados era formada pelo Miranda, a Cisa Morano, o Thomas Roth e o Arnaldo Sacomani, que era aquele jurado que era um sacomani mesmo, que ele era rabugento e não gostava de nada. Sacomé, né? As audições pro programa eram uma coisa de louco, né? Com milhares de pessoas, filas e mais filas, com muita gente boa e outras assim, nem tão bons assim, né? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico aqui no quintal. O Ídolos é um caso meio estranho da TV brasileira, porque as 2 primeiras temporadas passaram no SBT, e apesar do sucesso estrondoso, a terceira temporada pra frente foi passar na Record, que acabou seguindo com o formato até 2012. Foi embora? Acelera, champs. Você já quis se inscrever? Porque todo mundo fala assim, vai lá, tenta, canta e tal, mas você ficou com medo de passar vergonha em rede nacional? Se você fez isso aí, me conta aí que isso eu gosto de saber. Agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar. Agora, os fãs de anime dos anos 2000 se sentiram muito bem representados quando a Band lançou o Band Kids, né? Que tinha a Renata Sayuri como apresentadora. Você lembra? Esses dois parecem loucos. Ai, que coisa, viu? Até perdi minha concentração. Ai, vamos ver o anime, por favor, né? Talvez seja mais fácil lembrar do nome Kira, né? Que era como uma personagem dela se chamava. O Band Kids chamou bastante atenção justamente por conta disso, de ter um foco em animes japoneses e uma apresentadora que fugia meio que dos padrões, né? Além de ter Dragon Ball Z na programação, que eu não preciso nem falar, que é sensacional, e acabou indo pra TV Globinho em 2001. Parecia ser um programa promissor, né? Mas a saída do Dragon Ball com menos de 1 ano de programa já foi um golpe duro ali na programação, né? E depois a própria apresentadora saiu. E o Band Kids virou só um horário onde passava desenho um atrás do outro, meio que sem personalidades, né? Não tinha o tempero do negócio. Em 2004, uma tentativa de reviver o programa trouxe a Kelly Key no papel da apresentadora e os Cavaleiros do Zodíaco como principal atração, você deve lembrar. Band Kids, neste domingo, os defensores do universo estão de volta. Os Cavaleiros do Zodíaco. Era a única coisa que fazia as crianças assistirem a Band, né? Sim, eu estou falando de horário comercial, tá, gente? Tira essa mente poluída de vocês. E em 2005, apesar de ficar sem apresentadora de novo, a audiência se manteve por conta dos Cavaleiros do Zodíaco e de outro clássico amado dessa década, que era o Yu Yu Hakusho, que é bom demais da conta. Mas sem me decidir, porque cresci, sou forte, estou pronto a lutar. Depois, o programa passou a ser exibido só no estado de São Paulo e claramente perdeu popularidade. E depois foi cancelado, voltando em 2009. Só que aí, sem nenhuma relevância nacional, né? Uma pena. A primeira década do século XXI marcou a história com alguns lançamentos de jogos que com certeza você vai lembrar, mesmo se você não tiver jogado. Mas como tem muitos, eu vou relembrar só de alguns que você via lá no G4 Brasil, tá? Com aquele... Eu não lembro quem que era o G4 Brasil, mas tinha as dicas, era bom de assistir. Começando pelo God of War de 2005, que até hoje é um dos jogos mais vendidos do PlayStation 2 e que inaugurou uma das melhores franquias do mundo dos jogos. The gods of Olympus have abandoned me. E eu devo admitir que eu não tinha jogado, eu não joguei nenhum porque eu tinha Xbox, né? O meu PlayStation 2, ele partiu nessa época. Mas, Jesus, que história boa. Eu joguei agora o novo, realmente, assim, aguardo. Eu não vou permitir que você lute contra os deuses. Não quero lutar contra ninguém. Só quero respostas. Ele era frenético, né? As cutscenes eram muito bonitas pra época e quem tinha só falava desse God of War. Tanto que a continuação de 2007 também não ficou pra trás, não. Mas quem tinha Xbox na época, né? Não jogou o God of War, que é um exclusivo da Sony. Mas se deliciou com Mass Effect, que é um exclusivo de 360. Você lembra? Many decisions lie ahead. None of them easy.
O sucesso também foi grande e ele deu início a uma trilogia no videogame da Microsoft. Agora, para deixar tudo mais universal, independente se o seu console fosse um PlayStation ou um Xbox, um dos jogos que fez mais sucesso nos anos 2000 e também praticamente morrendo nessa década também foi o Portal. Você lembra? 2, 1. A princípio ninguém dava nada para um jogo que ninguém mata ninguém, mas as estratégias e os quebra-cabeças que a gente tinha que fazer deixavam o jogo muito melhor do que outros jogos de ação que tinha por ali. Por mais que esses jogos tenham feito muito sucesso, nenhum deles se compara ao que a Bárbara vai gostar agora, o Guitar Hero. Você sentia assim, né? Mas você tava assim, ó. Eu digo isso não porque ele é melhor ou pior que God of War ou Mass Effect, mas pensa, quando a gente vai em fliperama de shopping, sempre tem os mesmos jogos clássicos, e o Guitar Hero fez tanto sucesso que ele foi parar em fliperamas também. E era difícil, hein? A hora que, como é que era aquela música do Dragons and Flames? Era sinistro. No controle e na Guitar Hero que tinha também. Mas só de ter uma música ou outra que a gente conhecia, nossa senhora, a gente já ficava mó feliz, né? Quem curtia rock, mas não sabia tocar nada, assim, era um prato cheio. Tanto que a franquia teve lançamento anual de 2005 até 2010, marcando essa década aí. Se inscreve no canal, hein? Pode até ser que de vez em quando o clima fica mais tranquilo em algumas partes do país, mas assim, via de regra, faz um calor do cão o ano inteiro aqui no Brasil, né? Então literalmente não tem tempo ruim para tomar um sorvetinho. E eu acho que foi pensando nisso que as lojas do centro da cidade e as lanchonetes resolveram investir naquelas máquinas de sorvete de casquinha nos anos 2000, você lembra? Novo sorvete de casquinha McDonald's. Você vai ficar de boca aberta por apenas 250 cruzeiros. Uma delícia. Cremoso, crocante, geladinho. Sorvete de casquinha por apenas 250 cruzeiros. A loja podia ser de R$ 1,99, né? Mas na porta tinha uma máquina de sorvete de casquinha com 2 sabores: chocolate, baunilha e um misto dos dois. Que geralmente nem tinha sabor misto, mas é porque já tava tão mal enjambrado que ele saía junto. Antes, para tomar um sorvete desses, era só no shopping, porque eles são típicos de fast food, né? Tipo o Bob's, o Burger King e tal. Mas depois de 2005, ficou mais acessível. E assim, eu nunca vi uma máquina de fralda, né? Nem de estampar caneca do Gugu e tal. Mas essa, em compensação, devia ser uma dificuldade pra mãe desviar. A menina tampa o olho do menino assim, não vai pra aqui não, porque senão vai ver a casquinha, vai querer. Depois parece que o hype foi passando, né? Aí veio o churrasquinho grego, né? Que é aquele rolete de carne, você ficava assim fazendo o sanduíche. Eu nunca comi aquilo, mas eu tenho vontade de comer. Mas assim, ia ser minha despedida do mundo também, né? Porque você não sabe se você vai sobreviver depois. Mas aí, isso aí já é um assunto pra depois, né? Da década de 2010. E aqui, falando dos anos 2000, você lembra das revistas? Aquele monte de papel colorido, com um grampo no meio e geralmente com alguma celebridade global na capa? Então, elas ainda eram um dos principais entretenimentos dos anos 2000. Mas isso numa época que tinha banca de jornal por aí que não vendia salgadinho torcida, né? E recarga no celular. Tinha uma função, pipoca aritana, cigarro picado, que o pessoal vai perguntar assim, cigarro picado? Mas que é esse negócio aí? Picado, gente, não é picotado não, tá? É tipo assim, ó, 1, 2 unidades. Ah, agora eu entendi! Mas nem precisava ir pra banca, não. Na boca do caixa do mercado sempre tinha um monte de contigo falando das fofocas dos famosos, né? Sua mãe coçava a mão pra comprar toda vez. E eu ficava doido pra fazer a assinatura das revistas. Nunca assinei nada, porque era uma fortuna também, né? Quando não era essa, era a Tititi, e foi especialmente feita para ser uma revista focada no público feminino. E assim, o pessoal gostava das fofocas das maiores qualidades, né? E também os resumos de novela. Para as meninas, as clássicas eram a Toda Teen, que provavelmente já teve uma capa de um ídolo adolescente que você tinha na época, né? E a Capricho, que era referência de revista descolada na época, né? E sempre os menininhos magrelos, assim, uns cabelinhos de cuia, assim, sabe? Baby, baby. Essas revistas combinadas com a época colorida da música resultavam em milhares de exemplares vendidos, dependendo de quem era o menininho bonito na capa,
capa, né? Já os meninos e meninas gostavam bastante da Recreio, que teve um relançamento em 2000, e da Mundo Estranho. Tinha uns temas curiosos e umas atividades pra gente fazer. Vale uma menção honrosa também a Love Rock, que além de ter edições especiais e letras de música, ainda vinha sempre com um super mini pôster no meio da revista pra gente colecionar, que você deve lembrar também. Se eu disser Tinky Winky, Gypsy, Lala e Po, e você tiver mais de 20 anos, com certeza você vai saber do que eu tô falando, né? Você vai sentir a vontade de falar e ficar Pô! Tinky Winky, Gypsy, Lala, Po, Teletubbies. Os Teletubbies foi um programa infantil que, apesar de ter surgido lá em 97, na Inglaterra, né, ele chegou por aqui na virada do milênio, em 1999. E não foi na TV Cultura, não. A primeira exibição dos Teletubbies foi feita no programa da Angélica na Globo, o Angel Mix. Você lembra? Teletubbies. A garotada vai aprender brincando com as criaturinhas mais fofas do planeta. Torradinha. Teletubbies. Amanhã, a partir das 8h30 da manhã, em Angel Mix. A gente lembra tanto deles na TV Cultura porque nos anos seguintes o programa foi transmitido incansavelmente por ela, tá? Mas começou lá na Globo. E olha que tem episódio pra passar, viu? São mais de 330. E quem tinha TV a cabo também conseguia acompanhar pela Discovery Kids. Mas aí é só gente rica, né? A gente não vê esses canais, eu nem cheguei a ter nostalgia porque eu nem vi. Os personagens eram atores vestidos daquele jeito em um cenário 100% construído para parecer um outro planeta. Por isso era uma série infantil de alto custo, mas que foi reconhecido e chegou a ganhar 2 prêmios BAFTA, que é tipo um Grammy britânico para filme e televisão. Olhando hoje em dia, o programa era meio assim, assustador, né? Mas na época fazia um baita de um sucesso, principalmente na hora das interações que tinham com a criança real lá, você lembra? Lógico, se tem uma coisa que a gente nunca vai esquecer é dos incansáveis gritos de novo, que os Teletubbies não cansavam de falar toda hora, né? De novo. Mas eu acho que agora é hora da gente dar tchau, né, Bárbara? Então, tchau! Bom, meus queridos amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você quer relembrar os anos 2000, tem mais partes desse vídeo que estão aparecendo aqui embaixo, tá? Vai lá dar uma olhada que vale a pena. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!